Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Soares, a gente está em Belo Horizonte para conversar com o Cláudio Santos, que é sócio, fundador e designer e diretor de criação da Volts, um escritório que tem já 20 anos e projetos em várias áreas. A gente vai dar uma ênfase maior no trabalho que eles têm de exposições, de expografia, museus, e isso tudo sob uma perspectiva tipográfica. Então, Cláudio, muito obrigado por ter aceito o convite. E vamos começar por um assunto que é muito proeminente, né? Ele salta muito na prática de vocês em basicamente todos os projetos que vocês fazem, que é um apuro, uma atenção tipográfica. Quando que você identificou essa paixão com tipografia, ou quando que isso aflorou, quando que você prestou atenção e falou, nossa, type é fundamental para o meu trabalho? Então, primeiro também queria agradecer a oportunidade de estar contando essa história da gente, né, e conectando com esse elemento do design que é muito significativo, né? Então, eu comecei há 20 anos atrás, eu trabalhava na prancheta. Então, comecei trabalhando em prancheta e o meu primeiro desafio era trabalhar fazendo layout com nanquim, aquarela e aerógrafo. Então eu ficava horas desenhando letras, né, para os layouts. Né? O cara que me contratou no primeiro escritório que eu trabalhei era um grande artista mesmo, né, de uso dessas tecnologias, dessas ferramentas, que era a aquarela, o pincel e por aí vai. E eu fui aprendendo com ele. Só que como eu tinha mais habilidade com as letras, então eu era praticamente um desenhador de letra dos layouts. Né? E fui aprendendo ao longo do tempo usar o aerógrafo para desenhar as imagens. Né? E a Volts, ela, assim, isso é antes da Volts, né? Porque eu conheço a Alessandra, que é minha sócia, nesse escritório que eu trabalhei, que era um escritório de comunicação antes da Volts, e ela entra justamente com o digital. Ela entra com os primeiros Macs para fazer editoração eletrônica. E aí a gente tinha um trabalho assim, eu desenhava as letras e ela completava o layout no computador. Né? E a gente acabou namorando, e aí fundamos a Volts. Eu tive uma experiência também nesse processo de ir para multimídia, né? Então, num período entre esse lugar que eu ficava desenhando letra praticamente o dia inteiro com o nanquim, né? Eu tive uma passagem por um dos primeiros escritórios de multimídia. Né? E aí entra muito forte essa questão do computador no meu processo. Eu tenho que migrar mesmo do analógico, começo a trabalhar com o computador, com os programas gráficos. Né? E aí, assim, essas coisas se completaram, né? E até fundar a Volts. Né? E aí ela sai de onde ela estava, a Alessandra sai, eu saio desse escritório de multimídia e em 1996 a gente funda a Volts. Muito já nessa pegada de trabalhar o design digital, o design estático, com o design dinâmico e o design interativo. Há 20 anos atrás era quando a internet estava chegando em Belo Horizonte. A gente é um dos primeiros escritórios a trabalhar com essa questão de fazer site. Como eu tinha vindo de um escritório de multimídia, que a gente fazia CD-ROM e fizemos as primeiras experiências de website. Então, assim, já foi um desafio enorme, né? Migrar dessa experiência do analógico ali, do dia a dia, das horas, do tempo diferenciado de se fazer um layout na prancheta, com toda essa rapidez que o computador te permitia. Né? Então, desde a essência da Volts, do começo dela, 20 anos atrás, a gente já nasce com essa essência. A gente traz essa bagagem de trabalhar essa coisa mais manual, essa coisa mais artística, e isso permanece até hoje, né? Então acho que ao longo da conversa aí a gente vai... Até não tanto tempo atrás, mas 10 anos de namoro completo e paixão completa com letterpress, que é impressão a tipos móveis. Exatamente. Como é que isso entrou na sua vida? Então, aí foi ao longo desse processo de ficar experimentando soluções em vários projetos gráficos que a gente teve a oportunidade de fazer, a gente sempre buscou soluções que pudessem trazer um diferencial para o trabalho, para não ficar preso mesmo a só o que o computador poderia trazer como resultado. Então a gente sempre ia em busca de alguma solução que pudesse completar. Em termos de tipografia mesmo, a gente sempre teve um olhar atento para as coisas que estavam no entorno da gente, no cotidiano, de um pedaço de papel que você acha na rua, um detalhe que você vê pregado numa parede. Então essas coisas sempre fizeram parte do nosso repertório para a construção dos layouts, né? Seja na tipografia, seja
em relação às imagens que iam compor as peças gráficas, né? E aí o Letterpress ele entra a partir de um projeto. Eu fui convidado para participar de um projeto da Secretaria de Estado de Cultura em 2006. E eu não sei assim de onde que veio essa minha paixão pelo Letterpress. Era uma coisa que sempre foi meio... Ela ficava parecendo que aparecendo na minha cabeça. E eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de fazer a documentação dos mestres de ofício, dos mestres artistas do Jequitinhonha, os 5 grandes mestres, um projeto que se chamava Vale, Vozes e Visões, a visão universal do Jequitinhonha. Aí fiquei 5 dias imerso nesse universo mágico dos artistas do barro, do Jequitinhonha. E esse projeto trouxe os mestres de ofício para Belo Horizonte. Foi um projeto que ocupou ali o Grande Teatro do Palácio das Artes durante um mês. E aí abriu a inscrição para uma oficina de letterpress com um mestre tipógrafo lá do Jequitinhonha. Um senhor, né, que trabalhou a vida inteira com a tipografia. E eu me inscrevi justamente dentro desse processo nosso da busca de novas soluções, de tentar trazer diferenciações para o trabalho. Apareceu essa oficina, eu me inscrevi, a Alessandra se inscreveu na oficina de bordado, e eu falei, eu me inscrevi na oficina de tipografia. E aí fui, de cara, quando eu já comecei a oficina tipográfica lá, era o senhor, seu Sebastião, eram só 10 pessoas que participaram dessa oficina, a gente tinha que mandar uma carta de intenção, um currículo, né? Eu fui selecionado. E quando ele cheguei lá, a primeira coisa que o seu Sebastião falou é o seguinte, falou assim, eu trabalhei 70 anos com essa máquina, com essa gráfica, e eu não quero voltar com ela para a cidade de Jequitinhonha, né? Ele falou, eu já consegui trazer ela para cá, e eu estou muito velho, não existe mais insumo para ela, e aí quando a oficina, a máquina, o estado que a máquina estava na época, era assim, os clichês eram feitos de durepox, a rolaria da máquina era feita com câmera de bicicleta, porque ele já não tinha mais insumo, não tinha fornecedor lá no Jequitinhonha, que é uma região pobre do estado de Minas Gerais e tal. E ao mesmo tempo ele estava cansado do trabalho, e ele alegava que o computador tinha acabado com o ofício dele, né? E aí ele falou, eu quero vender, e de cara eu já me candidatei, eu quero comprar. Aí nós ficamos uma semana negociando essa venda, né? E foi um processo muito carregado de emoção, porque o seu Sebastião trabalhou realmente 70 anos nessa máquina. Era uma máquina centenária que chegou lá em Araçuaí, depois foi de canoa, tem uma história linda que ela vai de barco pelo rio Jequitinhonha até chegar na cidade dele. E aí ele, além de ser, era um cara muito interessante, porque além dele ser tipógrafo, ele era o projecionista de cinema da cidade e era o letrista dos cartazes da cidade, né? Então o cara que trouxe toda essa magia, né, embutida junto com a máquina, e ele me fez uma proposta assim, que ele me venderia se eu não deixasse ela parada. Ele não queria ver essa máquina parada no museu. E ele já tinha até me alegado que alguém já tinha procurado ele para comprar a máquina para colocar no museu. E eu topei o desafio, a gente conseguiu negociar, teve um processo de negociação familiar, teve que conversar com a família, e aí acabou que eu conseguimos comprar o acervo inteiro, não só a máquina, mas as caixas tipográficas e tal. Então desde 2006 isso entrou na minha vida assim, como um legado mesmo, eu assumi como um compromisso, né? E desde então eu venho fazendo desdobramentos da aplicação do Letterpress, seja no trabalho impresso, seja no nosso trabalho ligado às pesquisas de interatividade, de interface e por aí vai. Aí é uma longa história também. Eu acho que esse assunto vai permear toda a nossa conversa, né? Sim. Porque o cuidado que vocês têm, né? E a atenção, paixão pessoal sua em relação ao Letterpress é fascinante. Eu vou amarrar essa sua paixão de Letterpress, porque você fez uma adaptação na prensa para que ela mude telas enquanto você faz apresentações e instalações. Então você está lá com uma projeção de alguma coisa no telão, e você está, ao mesmo tempo que você está movimentando a prensa para ela fazer uma impressão, a cada puxada que você dá na prensa, ela muda uma tela, né? Então você mesmo fala que é... Sim. Que é você imprime... É uma máquina de imprimir vídeo também. Imprime vídeo, exatamente. Eu acho isso curioso, porque tem esse lado muito forte da Volts, desse ambiente de expografia, de exposições, e muita essa questão dessa interação toda é o analógico com o digital, é um ambiente todo fascinante, né, que foi o que me chamou muita atenção na Volts, né? Vocês têm vários espaços de expografia, e você usa um termo bacana, né, que é
São espaços expositivos temporários. Temporários, de curta duração. Isso. E dentro desses espaços expositivos você tem um festival, alguns festivais que vocês participam há muitos anos, de cinema, o Indie e o Fluxus. Eu vou trazer à tona o Indie, porque ele tem uma história tipográfica por trás dele que é absolutamente incrível, né? As marcas do festival alimentam todo o desenvolvimento. Ele começou assim na sua cabeça, já tinha esse drive de começar a buscar uma linguagem toda tipográfica original para ela desenrolar nos projetos. Conta um pouquinho mais de como nasceu, como se desenvolveu o Indie. O Indie é um caso muito interessante, assim, que são 16 anos, né, de uma relação inicialmente com nossos professores. O Roberto Moreira mais a Francesca Aze foram meus professores na PUC, no curso de comunicação. E lá eu estabeleci uma relação principalmente com o Roberto, por ter uma ligação com o audiovisual e por ter uma ligação com a interatividade, com o multimídia, né? Eu me aproximei do Roberto, que é um cara que vem da videoarte, depois ele vira curador de instalações e exposições de grande porte, por conta lá do Itaú Cultural de São Paulo. Ele é o coordenador de artes visuais lá do Itaú Cultural, depois de um determinado período. Então essa relação nasce dentro ainda de estudante, acabando de sair da universidade, com o Roberto e com a Francesca, que eles montam a Zeta Filmes, que é a realizadora desse festival. E sempre assim, como eles vêm do campo da semiótica, a Francesca professora de semiótica, o Roberto professor de história da arte, né? E eles sempre deram muita liberdade para a gente fazer. Então assim, o Indie nasce num ambiente muito, muito propício à experimentação, pela própria característica do festival, né? A curadoria do festival, o Indie, né, eles chamam de Mostra de Cinema Mundial, é muito focada na produção independente de cinema, né? Então sempre o recorte do festival foi com esse espírito do faça você mesmo, do espírito dos cineastas que estão aí na ideia da resistência, fugindo da lógica do cinema industrial, procurando buscar uma linguagem própria. E aí o festival nasce com essa característica, ó. Podemos fazer o que quiser, né? Podendo trazer discussões no campo da complexidade para a identidade visual, né? E aí, as primeiras marcas do festival, na verdade, no início, o festival a gente tinha feito uma marca para o festival. Só que a gente percebe nos 3 primeiros anos que essa marca já não sustentava a própria evolução que estava tendo, né, do processo de intensidade que a gente estava vivendo em relação ao audiovisual. Em 2000, o Fluxus, antes de se chamar Fluxus, porque a Zeta Filmes é a realizadora do Indie, a Mostra de Cinema Mundial, e num determinado momento eles criaram um Fluxus, que era essa provocação de tentar apresentar a linguagem do cinema fora da sala de cinema. E aí ela ganha um espaço expositivo. Exatamente. Né? Só que antes de ir para o espaço expositivo, uma experiência pioneira que a gente teve a oportunidade de participar também, o Fluxus, antes de ser essa aplicação do cinema em espaço expositivo, eles fizeram uma das primeiras experiências de festival de cinema na internet. Isso lá em 2000, 2001. Então chamava Brasil Internet Festival, que era uma proposta de dar visibilidade para produções no cinema. Isso não existia nem no YouTube, né? Então a gente começou a investigar também o diálogo entre essas plataformas, vamos dizer assim, né? A gente tinha que fazer um material gráfico para divulgar o festival, a gente tinha que fazer a linguagem que ia ser exibida na tela do cinema, nas vinhetas, né? E a vinheta do Indie é uma coisa interessante, porque as vinhetas do Indie elas tinham um caráter quase que de uma síntese mesmo do conceito do festival, né? Então a gente tinha que transpor isso, e logo na sequência vinha o Fluxus com outros artistas, né? Uma outra curadoria, uma outra pegada e uma outra linguagem, né? Mas que a gente tinha que levar isso para o espaço expositivo. Então esse ambiente híbrido trouxe para a gente essa possibilidade de experimentar muita coisa, né? E eu falo assim, as conceituações e as concepções de cada identidade do Indie, elas vinham sempre muito da discussão entre a Voltes, eu e a Alessandra, principalmente, e a equipe da Zeta Filmes, das discussões que a gente trazia das nossas angústias, das nossas
dos nossos questionamentos em relação ao espírito daquele tempo ali, de cada momento. E a gente tentava traduzir isso de uma forma impactante na identidade, né? E aí a gente sempre, para cada edição, a gente buscou uma solução gráfica diferenciada, né? Então, assim, realmente, assim, dentro do nosso repertório de trabalho ao longo do ano, era um momento que a gente podia, de fato, aplicar uma proposta muito personalizada, autoral, né? Conectado muito com o trabalho que a gente tem também de além de ser designer, de ser também artista, de estar propondo uma pesquisa de linguagem, uma pesquisa de aplicação, de formatos, de soluções, de materiais, de processos, né? Tem 3 edições em que eu acho que isso se destaca, pelo menos para mim, isso se destaca. Começa com 2012, que vocês constroem a palavra indie em letras caixa, e aí você brinca com toda uma questão de luminosidade, de sombras, que vão formar a identidade do evento. Como é que isso foi passado para esse espaço expositivo depois? Esse de 2012 é interessante, assim, que a gente desenvolve, a gente planifica o nome do festival, né? Igual eu estava explicando, a gente começou com uma identidade, mas a gente viu que uma identidade única não conseguia atender a todas essas ansiedades e angústias que eram trazidas pela própria curadoria, né? Então, assim, a gente começou em 2012, a gente buscou uma solução de planificar uma letra, a gente desenhou uma letra para o nome indie, né? E aí a gente planificou ela no computador, imprimimos e fizemos ela em volume, né? A discussão que a gente tinha em 2012 era essa discussão de que a gente sempre tentava conectar todas essas histórias e essas angústias, o recorte da curadoria, conectado com os artistas que eram selecionados para o festival, mas a gente também tentava conectar assim, mas o que isso tudo tem a ver com o cinema, vamos dizer assim, né? E a gente viu que cinema nada mais, né? Em 2012 a gente fala, tem essas angústias todas, mas cinema é luz, né? É projeção, é a imagem refletida, né? E quando a gente viu que a luz, ela era capaz também de criar, a partir de uma estrutura sólida, que era essa letra que a gente transformou em volume, né? Em pequena escala, a gente viu que a gente brincando com a luz, com essa forma sólida, a gente tinha uma variação de resultados de visualização dessa tipografia e desse nome indie. Então, e ao mesmo tempo, essa possibilidade de reflexão da luz sobre essa forma sólida, ela dava essa ideia da dinâmica do próprio processo do cinema, que são quadros fotográficos em movimento. Né? E aí, a partir disso, a gente desenvolveu todo o material gráfico, né? E para a solução de sinalização, na verdade, nesse ano a gente usou muito mais a projeção, né? Assim, passando na vinheta, com a vinheta mostrando esse resultado dessa experimentação dos movimentos, né? Agora, soluções mesmo, eu acho que a gente pode, que já entrando nessa discussão de como que a tipografia entra como volume também na sinalização, né? Eu acho que talvez eu acho que tem mais do que de 2012, eu acho que tem o ano de 2013, né? Que é quando a gente vai trabalhar com o neon, né? Aí sim eu acho que a gente pega o volume tipográfico, né? A construção da forma tipográfica que vira a logo do festival, e a gente consegue trazer toda essa construção que é trabalhada na identidade visual, a gente consegue colocar isso dentro do espaço de trânsito, né? Porque na verdade o espaço do cinema o espaço do indie é o cinema, mas existia essa relação. Só um parênteses aqui, que eu acho que a história do indie tem um elemento que foi muito importante, porque aí eu acho que a história da sinalização do indie é importante, porque o indie, ao longo desses 16 anos, ele começou em cinema de rua, principalmente ali no Usina Unibanco de Cinema. Para quem é aqui de Belo Horizonte talvez lembre que eram 3 salas de cinema, né, no meio de um bairro ali na zona central de Belo Horizonte. E como sempre foi um festival onde a entrada era gratuita e a curadoria era única, né, você jamais viria aqueles filmes. E como também não eram filmes disponíveis na internet, a internet ainda não era nem tão propagadora assim, de conteúdo audiovisual, o indie atraía muita gente. Então a fila do indie era um evento.
as pessoas ficavam horas na fila. Eu já sei, a gente tem casos ao longo desses 16 anos de pessoas que começaram a namorar na fila do Indy e casaram, sabe? Então, assim, a gente percebeu a importância da sinalização que a gente tinha que fazer em função dessas pessoas que às vezes ficavam ali horas. E como era assim, a programação ela começava no início da tarde e até de noite, tinha gente que passava o dia ali. Então a gente sempre teve que explorar as sinalizações do Indy como esse lugar que pudesse dialogar com essas pessoas que estavam ali, né, nesse processo de sair de um filme e entrar na fila de novo para pegar o ticket para entrar num outro filme, né? Então todas as sinalizações, a gente tinha, a sinalização de fato do Indy era uma coisa que tinha uma importância muito grande, né? Então isso remontando lá os festivais quando ainda era no cinema de rua, né? Porque chega um determinado momento que os cinemas de rua de Belo Horizonte acabam. E a gente vai até fazer um Indy tratando dessa questão, que é o Indy 2014, que eu acho que nem estava na conversa aí, mas lembrando aqui agora, a gente vai fazer um mapeamento de onde existiram cinemas de rua de Belo Horizonte, e a tipografia que a gente usa era a tipografia que era usada para fazer letreiro de cinema mesmo, aquele letreiro analógico, que você tinha que trocar. Sim. Construir o título do filme letra por letra. Tem revivals tipográficos maravilhosos disso, inclusive de deformações, porque misturava duas, três famílias tipográficas e ficava esquisito, mas na verdade fica fascinante, fica rico. Um pouco nessa pegada, não especificamente dessas letras, tem uma edição do Indy que vocês construíram a marca através das caixinhas de DVD. A gente tem ali as caixinhas de DVD pretas, e aí vocês colocaram caixinhas brancas, escreveram Indy em prateleira, depois ainda fizeram marcações como se fosse com letterpress também. Sim. Que é um histórico maravilhoso que vocês construíram, né? Em algumas edições isso para mim pula, talvez por gosto pessoal, mas eu acho incrível. Do Neon, vocês construíram o Neon. O do Neon é muito interessante porque ele estava muito conectado com a curadoria da edição específica desse festival, aonde era um cineasta chinês, a retrospectiva de filmes de um cineasta chinês, e também a retrospectiva de um cineasta francês que trabalhava ali na década de 80, 90 com um cinema erótico, não um cinema pornográfico, mas um cinema erótico, né? E eu tinha acabado de voltar de Hong Kong e tinha ficado fascinado com aqueles letreiros de Hong Kong, quase que Hong Kong é uma cidade altamente tecnológica, mas permanecia em Hong Kong os neons, né? Isso tinha chamado muita atenção. Aí quando veio essa ideia de um cineasta chinês, a retrospectiva de um cineasta chinês, conectado com a retrospectiva de um cineasta ligado ao cinema erótico, né? De cara vem assim, o neon pro nosso universo de memória aqui, por exemplo, está muito ligado às placas de motel, né? E tem todo um repertório afetivo também com essa coisa das placas de neon e tal. Então assim, isso encaixou como uma luva, né? Por que usar o neon nessa edição? Então se remontava mesmo a essas placas do próprio cinema mesmo, né? E dessa questão da placa de motel e tal. E aí o que a gente fez? A gente desenhou uma letra que parecia uma caligrafia chinesa, né? Ela tinha um desenho único ali, que dava a leitura do Indy 13, né? E aí a gente descobriu um fornecedor, a gente tinha um fornecedor de placa nosso aqui, que é o Léo Placas, falando assim, ô Bruno, é um cara lá que sempre gostava de, quando a gente ia produzir placa e sinalização, era um cara que curtia conversar sobre novos processos, não era um cara que te atendia assim também objetivamente, tinha espaço para uma discussão mais aberta. Ligamos pro Bruno, falando assim, Bruno, cara, nós estamos querendo fazer um neon, onde que a gente faz neon aqui em Belo Horizonte ainda? Não, tem um cara lá na cidade industrial ainda que a gente faz. Aí beleza, mas ele falou, eu não quero encomendar a placa, eu quero ir lá fazer a placa com ele, porque a gente vai documentar todo o processo, porque isso vai virar o nosso insumo para gerar identidade visual, né? E aí foi muito legal, porque ele falou assim, então tá, marcamos, eles marcaram da gente ir lá conhecer o cara que faz o neon até hoje ainda, tem 2 ou 3 só em Belo Horizonte. Aí quando o cara fala assim, não, vocês vão vir aqui no meu laboratório. Quando a gente chega no laboratório dele, era um quartinho, no fundo de uma oficina mecânica. Um negócio incrível, assim, uma salinha mínima, né? Onde o cara assim, começa a contar uma história pra gente incrível, que ele tinha aprendido com o grego a fazer e uma moldagem. Então assim, a gente ficou ali, levamos a arte, né? Nós planificamos a arte no tamanho real, né?
E ele foi moldando o vidro ali enquanto a gente conversava e eu capturava as fotografias e os vídeos que gerou a vinheta, que gerou todo o material gráfico, né? E o legal é que quando essa placa ficou pronta, né, a gente construiu uma estrutura que a gente levou essa placa para vários lugares. Então a gente levou ela para a rua, a gente levou ela para o meio de um galpão, e todo esse repertório se desdobrou no material gráfico. E no dia do lançamento do filme, durante o festival, a gente levou essa placa para dentro do festival e até virou a placa lá do único cinema de rua que ainda sobra em Belo Horizonte, que é o Belas Artes, né? Então foi uma história incrível, assim. Essa solução de neon, ele me lembra um outro projeto e que na verdade me resgata uma coisa que eu tinha pensado quando a gente foi pensar a estrutura da conversa. Eu falei, putz, para mim é muito claro, existe no ambiente físico, existem projetos que trazem soluções tipográficas em que o type vira um super ator principal, e existe também uma categoria de soluções tipográficas para o ambiente construído em que o type é um pouco ali, um pouco mais coadjuvante, que é mais o caso de sinalização. E quando a gente fala, eu acho que o indie está totalmente nessa categoria de ator principal. Você chega lá, é o type grande, é o type construído e que é fascinante, porque é uma forma original, é super proprietário, é uma experiência muito única. E o Neon me acende aqui um projeto que quando eu entrei nesse museu eu falei, cara, isso aqui é diferente, que é o Georges Pompidou, lá em Paris, do pessoal da Integral, do Rudi Bauer, que também tinha isso, era assim, a seta, neon, quer dizer, a solução toda de sinalização, ela não era ali, sabe, só um pano de fundo para fazer parte e ajudar só o cara. Não, ele estava ali super... um elemento vivo ali, um elemento de linguagem também, assim. Exatamente. De representação, não só de indicação ou de informação. Exatamente. Né? Ele representava uma inserção no espaço, assim, né? Exatamente. Esse era um pouco dessa tentativa, né? De como que uma solução ela pode gerar todo o material gráfico, né? E ela pode gerar também o material audiovisual, a própria vinheta, como que isso vai para a linguagem da web, pensando em todas as plataformas que a gente tem que ter. E aí você tinha também falado, por exemplo, do Indy 15, me veio aqui agora como é que foi o desafio, assim, de pensar como que a gente traz uma ideia das coisas que estão desaparecendo, vamos dizer assim, né, de tecnologias que já estão em desuso, o próprio DVD e a própria tipografia, né, como que a gente faz isso virar de novo, materializar isso. A ideia era a ideia de materialização, né? A discussão que a gente tinha era uma discussão que o mundo está desmaterializando, se for pensar, né? Tem todo um conceito dentro do design sustentável, de para que produzir mais coisas, para que produzir mais objetos, já está tudo feito, já foi tudo resolvido, tem que produzir novos materiais, mas tem toda uma discussão agora, né? Principalmente dentro do universo do audiovisual, o próprio cinema, a gente viu isso acontecendo, né? A gente pegou ao longo desses 16 anos o cinema virando digital, né? Ele deixando de ser película, de ser ali 35mm e virando um arquivo, né? Então a gente começou essa discussão, e eu acho que quando você traz esse exemplo lá do Pompidou, é isso mesmo, você vê o material ali, né? Você vê o objeto, né? E aí, então, voltando para o Indy 15, a pesquisa que a gente fez foi o seguinte, então assim, a gente tem aqui no bairro onde eu moro aqui, uma locadora, que eu sou sócio há 25 anos dessa locadora. O cara sabe todos os filmes que eu vi ao longo da minha vida, assim, desses 25 anos. E aí, ao mesmo tempo, são pouquíssimas locadoras que existem mais. E ao mesmo tempo, quando a gente ficava ali na locadora discutindo assim, onde que isso vai parar? Onde que é essa materialidade da fita de DVD, né? E ao mesmo tempo, essa ligação com a tipografia letterpress, né? Eu comecei a vislumbrar uma analogia entre a capa de DVD com os brancos da tipografia. E aí a gente conseguiu conectar uma identidade onde a estante com as fitas de DVD deram origem à tipografia indie, né? E ao mesmo tempo o material gráfico foi feito em tipografia letterpress com os brancos da tipografia, né? E a gente materializa isso num registro audiovisual da produção disso. Isso vira o material da vinheta e a gente pega os frames da vinheta para voltar para o suporte gráfico do catálogo, de todo o material gráfico e de toda a sinalização do espaço, né?
Essa materialidade, né, que vocês foram lá no Letterpress e fizeram uma pressão forte do logo, que ele fica, né, ele fica todo para cima, é uma coisa que esse é o fascínio desse ambiente físico, né, do expositivo. Tem uma sinalização da The New School lá em Nova York, que eu não sei se você conhece, um projeto que é também do Rudy Bauer lá da Integral, que ele é um type tridimensional e que lembra muito punção, os tipos de punção, Sim, né, a sim. matriz da punção, que era um type projetado, né, e todo, enfim, com todos os, né, os cortes angulares e tal. E ele vem acima da parede. Com volume mesmo. Com volume. Mas aí na sinalização e na ambientação, na ambientalização do espaço, ele vai pintado. Só que ele vai pintado à mão. É um processo assim que você fala, cara, que negócio maluco, né? É um negócio absolutamente maluco. E acho que existe nesse ambiente de sinalização uma noção, eu não sei traduzi-la para português, que chama placemaking. Que é uma noção de fazer um espaço, e eu acho que é dar ao espaço uma noção do tipo, putz, estou aqui. Né? Esse lugar tem um nome, esse lugar tem um espaço. E isso tem, acho que, um projeto que é na Inglaterra, em Blackpool, que, putz, eu acho que não tem outro superior, esse dá para traduzir, né? Seria difícil traduzir, vou falar em inglês então, que é o Comedy Carpet. Seria o carpete da comédia. É um projeto que, bicho, assim, chão tipográfico, assim. É o chão tipográfico. É o chão tipográfico, com todas as letras são granito, de 3 centímetros, fundidas em concreto no chão. E, assim, é muito letterpress. Porque é toda aquela estética dos cartazes de 1800 e tal, com frases e muita variação tipográfica, com frases que remetem aos comediantes que ficavam lá e contavam suas histórias, e contavam suas piadas e tal. É um negócio assim... Eu acho que é interessante isso, esses objetos, né? Eles trazem um fascínio, né? Assim, as pessoas querem estar ali próximo, tiram fotografias, ficam ali ao lado, né? E querem entender, querem visualizar como é que é. Talvez até tocar, né? Eu acho que essa coisa da materialidade e do letterpress, voltando para essa discussão de trazer esses elementos de volume para o próprio espaço, ou os elementos de volume como representação, né, nos impressos, eu acho que eles trazem ele toca em outras sensações, né? Eu acho que teve como eu falo assim, na minha opinião, o computador ele chegou no lugar que ele tinha que estar hoje, como uma ferramenta, assim como todas as outras, né, conectando essa discussão entre o analógico e o digital, né? Ele é uma super ferramenta que te permite fazer coisas muito mais rápidas, te permite fazer tudo, te permite ter acesso a tudo, né? Mas ao mesmo tempo, quando você conecta elementos do analógico, elementos da matéria, elementos da materialidade em conexão com isso, eu acho que traz uma nova experiência para quem está usufruindo, seja do espaço, seja daquilo como elemento de sinalização, né, ou inserido no espaço, né? A pessoa usufrui, e aí você que está querendo fazer isso tem que pensar em como fabricar, como instalar, e eu acho que essa é uma faceta fortíssima desse setor, quer dizer, você está sempre tendo que pensar, você tem a ideia bacana, e aí lógico, você tem que realizar, e para esse ambiente que você falou, vamos construir a materialidade, tem uma exposição, né, que vocês fizeram, que é a Expo Projeção, que era incrível, acrílica, com caixa. Como é que foi isso, sob essa perspectiva de fabricar e de construir? Os desafios, né, são projetos que te exigem mais enquanto, né, além de designer, você tem que virar um produtor e montar uma equipe, estar conectado com fornecedores que estão dispostos a vivenciar desafios, né? Esse trabalho do Expo Projeção foi um trabalho que a gente fez lá até com o Roberto, era uma curadoria do Roberto, resgatando uma exposição que aconteceu em 1973 e foi uma exposição inédita, assim, resgatando um conteúdo que foi a primeira exposição audiovisual, talvez do Brasil, que foi da Araci Amaral, em 73. Então eram os primeiros filmes de Elo Itzica, era um negócio muito raro, um negócio nobre, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar em muitos desses projetos, todos que a gente já citou aqui, com o Valdir, que é um super arquiteto, né, museógrafo, que faz expografia, e era muito bacana trabalhar com ele, porque ele também dava essa oportunidade e a abertura para a gente desenvolver pesquisas de materiais.
Então essa exposição da Exprojeção era com esse intuito mesmo, assim, era de dar de valorizar a importância dessa primeira exposição que aconteceu de audiovisual no Brasil. Então foi uma sala, foi lá no Sesc, e a gente resolveu fazer toda a sinalização com acrílico. Né? A gente queria ter esse elemento, né, com essa nobreza, né? Para nós o elemento do acrílico poderia trazer essa ideia dessa nobreza, da importância dessa exposição. E aí, mais do que isso, a gente quis ainda trabalhar, além da impressão direta no acrílico, né, que é possível e tal, a gente quis trabalhar com o volume de letras. Então os desafios, principalmente um projeto desse, você tem que fazer um memorial descritivo muito detalhado, né? Especificar todos os materiais, as espessuras de cada um dos volumes e tal, né? Isso tudo ainda na escala de projeto, né? E aí o desafio de produzir isso é tentar achar os materiais de acordo com o que você imaginou e colar letrinha por letrinha. Então é um trabalho assim que no projeto ele está muito bem resolvido, você tem que se dedicar para aquilo ficar muito bem resolvido, para as especificações saírem corretas, mas na hora de montar isso lá, o desafio é outro. E é muito bacana também, sempre voltando a essa conexão que eu posso fazer com o letterpress, com a tipografia, o exercício de manipular e construir a composição ali é muito parecida com nessa escala da exposição. Então no Exprojeção a gente tinha que botar a chapa de acrílico lá, né? E os caras não montavam isso antes, a gente montava tudo lá. Então vinha tudo com fita dupla face e a gente tinha que montar com régua o espaço de cada letra ali e tudo mais, né? Então foi uma exposição que assim, o neon era um material muito interessante porque o neon ele tem um processo de reflexão também. Então quando você ilumina o neon não, o acrílico, então quando você iluminava ele te dava uma reflexão de luz que parecia uma coisa que estava iluminada. Então assim, o que o material pode te trazer é o que eu acho que é o bacana da pesquisa que a gente procura, né? Porque a gente projeta isso, a gente idealiza, mas quando você está lidando com o material, você é surpreendido, né? Aparecem soluções que você não imaginava. Então, para essa Expo Projeção, vocês fizeram as letras caixa para as placas maiores. Para as placas maiores. E para as menores, vocês imprimiram direto no acrílico. Impressão digital direta no acrílico. E eu imagino que essa seja uma proporção relativamente pequena dos projetos que vocês fazem, que na outra ponta vocês têm que resolver muitas coisas com vinil aplicado em parede, que talvez seja o clássico da área. E aí tem uma exposição que eu imagino que tenha dado um certo trabalho para vocês fazerem, que é aquela do Museu Abílio Barreto, aqui em Belo Horizonte, que conta um pouco dessa história do teatro, a cena do teatro aqui, mineira, né? E lá vocês resolveram, acho, tudo com vinil. Era tudo... era tudo com vinil, porque a gente escolheu uma tipografia, né? Assim, quando a curadora e o próprio museógrafo que convidou a gente para participar desse projeto, o Alex Sete, quando começaram as primeiras discussões de como que seria a exposição, né, o desenho da exposição, vamos dizer assim, né, era muito uma ideia de mostrar os bastidores do teatro. Né? Era a ideia de contar a história do teatro em Belo Horizonte, a história do teatro em Belo Horizonte, uma história que nunca tinha sido contada, assim, organizada, vamos dizer assim, né? Só que eles não queriam só mostrar os atores, os resultados, eles queriam mostrar os bastidores. Então, toda a concepção, né, expográfica foi mostrando o que está por trás da boca de cena, vamos dizer assim, né? E aí a gente escolheu uma tipografia que tratava e remetia à serigrafia das caixas de transporte do material e tal, né? E a escolha dessa tipografia foi muito bem-vinda para a utilização do vinil, né? Porque quando você faz o stencil ou o recorte ali da letra, é fácil de recortar esse tipo de letra, né? Mas o desafio de fazer uma aplicação dessa, seja no chão, como a gente estava representando o teatro por trás, a gente acabou sinalizando o próprio espaço que foi construído como uma representação dos bastidores. Então a gente sinalizava, né, ao mesmo tempo que você ia andando pela exposição, você ia entendendo aonde você estava por trás do teatro. Né? E o uso do recorte é um desafio enorme, porque você tem que trabalhar com um determinado tipo, tem alguns fornecedores que te exigem você trabalhar com um tamanho específico de letra, às vezes 2 centímetros, só que às vezes 2 centímetros, o tipo de letra que você escolhe, fica grosseiro, o texto fica feio na composição do espaço, né? Porque o trabalho de aplicar um texto junto com a expografia é uma diagramação espacial, né? Então, dependendo do tamanho do letra, aquilo fica grosseiro, como fica talvez grosseiro um corpo 11 e um corpo 12 num texto corrido no papel, vamos dizer assim, né?
Então, assim, essa escolha do fornecedor, a escolha do tipo de letra, da cor do vinil, do tipo de vinil que você vai escolher, às vezes te faz virar muitas noites. E foi o que aconteceu nesse trabalho, né? A gente teve um desafio enorme, porque tudo era em plotter de recorte, para ficar com essa característica dessas letras vazadas ali. E além disso, a gente ainda tinha mais de 130 plaquetas com o nome de todos os atores que tinham que ser pregadas e diagramadas espacialmente ali com fio de nylon, plaquinha por plaquinha. Caramba! Né? Então esse exercício de trabalhar a composição tipográfica no espaço, né? Que eu acho que é de novo pegando e relembrando aí o trabalho lá do Pompidou, né? Que é isso, né? É uma composição, é uma diagramação espacial ali, né? Eu vi um projeto de vocês que eu achei super curioso. Eu não consegui entender muito dele, eu queria que você me contasse mais. Plaquinhas da sinalização para padaria Momo. Sim. Que tem ali, eu só vi as letras recortadas e a plaquinha ao lado. Como é que foi isso? Pois é, essa padaria, ela é uma padaria aqui tradicional em Belo Horizonte, uma confeitaria, tem essa característica de ser ainda, né? Eles trazem esse nome, confeitaria, né? Que é um nome que remete assim com uma certa afetividade e tal, né? Quando eles chamaram a gente para fazer a sinalização da padaria, a nova padaria que eles iam abrir até perto aqui da Volts, aqui no bairro mesmo, né? A gente teve ideia de fazer assim, gente, em vez de fazer uma sinalização com um adesivo, um vinil, né? Que material que a gente vai conseguir conectar com esse calor que a gente queria? Porque são produtos mais cuidadosos, a ideia da confeitaria é quase um artesanato. Sim. Dessa alimentação, né? A gente pensou que material que a gente traria para isso. Aí a gente lembrou daquelas plaquinhas que são as plaquinhas de louça, né? Não é de louça, é de um vitral. Mas são essas placas de rua. Eu lembro dessas placas, na verdade, quando eu ia às vezes em alguma farmácia ou algum lugar que tinha aqueles armários de madeira com aquelas placas pregadas. E são placas que você via assim por muito tempo. São placas que têm uma longevidade, vamos dizer assim, né? E aí a gente resolveu fazer, e mesma coisa, fomos atrás de um fornecedor que ainda fazia essas plaquinhas. E aí não só bastava ir atrás do fornecedor, a gente também queria ir lá e documentar o processo, entender o processo e documentar inclusive quem fazia. E nós descobrimos um cara que fez todas as placas de rua de Belo Horizonte. Fica lá perto da saída de Belo Horizonte, indo para o Ceasa e tal. Fomos lá nesse fornecedor e aí entendemos que assim, fazer essas placas, o processo ainda é mais artesanal do que a gente imaginava. Por mais que a gente desenhou os ornamentos e a tipografia, que era uma tipografia existente, mas que a gente fez algumas adaptações e tal, a gente mandou o arquivo digital, mas não bastava mandar o arquivo digital. Quando a gente foi entender que o arquivo digital que a gente gerou, os caras imprimiam para fazer uma matriz em papel de stencil, a gente ficou completamente desconcertado com aquilo, né? Aí a gente falou, não, no dia que vocês forem fazer, então, a gente quer ver, a gente quer entender esse processo. E aí, assim, você tem que fazer a matriz de papel, eles fazem ainda a matriz de papel, a partir do arquivo digital, eles imprimem, recortam na mão, né? Fazem tipo um stencil, aí é aplicado um pó em cima dessa placa, e aí é jogado uma camada de um produto que vai para um forno a 300 graus. E aí se vira uma sinalização eterna, né? Então a gente fez toda a sinalização interna da padaria utilizando essas placas, né? E assim, é muito curioso, porque quando você chega lá, você vê que assim, tem alguma coisa que talvez você não consegue identificar direito o que é, mas ela te traz alguma sensação, ela te remete a alguma coisa, né? Ela traz uma nova percepção, né? E para nós, mais do que só essa pesquisa, é tentar também conectar isso com a proposta, né? do conceito que está ali inserido no entorno. As conversas eram todas essas, né? É uma padaria que tá querendo ainda trabalhar com essa questão mais da coisa artesanal, mais cuidadosa, a ideia da confeitaria, né? E aí por aí vai. Esse projeto da Momo, ele é sinalização, e aí ele me dispara quando a gente falou de type como o ator principal. Esse projeto da Momo acho que abre uma via para a gente falar um pouquinho desses outros projetos em que type ele não é o ator principal, isso geralmente acontece em sinalização, mas eu acho que a Momo é um bom exemplo de que ele não é o ator principal, mas ele também não está jogado lá embaixo, né, com uma coisa super genérica, não é uma plaquinha helvética que você compra na banca da esquina e coloca lá. Tem um projeto que eu sou um apaixonado, que é o do aeroporto de Colônia,
que tem essa questão, porque é um aeroporto internacional. A tendência é que seja uma linguagem universal, super, não diria super empastelada, mas a tendência dos aeroportos internacionais é isso. Vai cair numa Frutiger, vai cair, né, numa coisa meio sem serif humanística e se resolveu. E eles lá não, né? Eles vão lá, compram uma fonte da Lineto, que chama Simple, que é uma coisa até meio monolinear e monoespaçada, e chegam num resultado que, assim, é o aeroporto do playground das crianças. Ele é todo colorido, vivo, alegre. E talvez esse projeto da Bomba me traz um pouco esse resgate, essa lembrança né, dos projetos em que o Type está ali não como ator principal, como é no caso dos festivais, mas ele tá lá, ele acontece, ele tá integrado, né? Eu acho que talvez a palavra poderia ser essa. Ele tá dialogando com a proposta, com a própria arquitetura, com a própria espacialização e o conceito que está por trás de cada coisa. Exatamente, né? Acho que integrado é a palavra. É a palavra. Eu acho que essa questão toda híbrida do digital com o analógico que permeou muito na nossa conversa, eu vou resgatar ela mais uma vez num projeto seu, que eu acho que é mais até pessoal do que da Volts, que traz, eu acho que ele concentra muito dessa sua pesquisa pessoal de longos anos, do interesse de letterpress e da mídia, do audiovisual, que vocês fizeram um projeto para a Vale, que era o Trem da Vale, que tinha uma proposta super tipográfica, e depois isso vira um pequeno curta, e agora ele encabeça ainda para sua pesquisa. Conta um pouco mais da história do desenvolvimento dessa evolução toda, que começa lá no projeto para Vale e hoje eu nem sei onde ele está hoje, né? Na verdade esse projeto era um projeto muito interessante, né, da Fundação Vale ali em Ouro Preto e Mariana, né? Era uma contrapartida social que eles tinham que dar ali, se transformou num grande projeto. Resgataram a estação, restauraram a estação de Ouro Preto e Mariana e restauraram um antigo trilho e a linha de trem que circulava ali desde o século XIX. E aí restauraram o trem, a Maria Fumaça, e virou um projeto turístico, só que ele tinha a característica de ser turístico, mas ele tinha uma característica educativa muito forte ligada à ideia de patrimônio imaterial, né? Era um projeto do Santa Rosa Birô Cultural, que desenvolveu vários projetos que a gente trabalhou com eles em vários museus aí, em Minas Gerais inteiro. Mas esse projeto em específico tinha essa potência da gente estar em Ouro Preto e Mariana, né, onde nasce Minas Gerais, vamos dizer assim, o berço da mineração, o berço da primeira experiência, né, ao longo desses projetos todos que a gente desenvolveu de museu, o Museu da Inconfidência, que a gente trabalhou lá, anos lidando com os historiadores, compreendendo a importância daquele lugar. Né, é a primeira experiência de cidade do Brasil. É a primeira experiência. Depois que tem o declínio da mineração, as pessoas começam a conviver ali numa experiência urbana, primeira experiência urbana do Brasil. E aí essa questão da tipografia passa a ser um elemento fundamental, porque a igreja usava a tipografia para transmitir suas ideias religiosas e ao mesmo tempo os inconfidentes para transmitir suas ideias revolucionárias. E ao mesmo tempo a tipografia fazia parte do cotidiano das pessoas. Né? O ambiente da oficina tipográfica, e teve determinados momentos que Ouro Preto teve um número de impressos maior que cidades do mundo, pela quantidade de pequenas publicações que existiam com os mais diferentes interesses. Né? E o ambiente da oficina tipográfica era um ambiente de troca, era um ambiente onde se alugava uma ama de leite, era um ambiente onde se vendia um terreno, onde se vendia um boi. Né? Eu brinco assim que era como se fosse o próprio ambiente da internet hoje. Né? E o tipógrafo sempre um sujeito multimídia. Geralmente os tipógrafos eram os impressores. Em alguns casos, eles faziam as suas próprias matrizes, suas próprias máquinas com equipamentos e materiais da região. Eles eram os impressores, eles eram os editores, os distribuidores e, no caso que, como existiam muitos escravos e locais em Ouro Preto que as pessoas não sabiam ler, eles ainda eram os leitores para essas pessoas. Então, era assim, essa história, eu tive acesso a ela de uma forma muito fragmentada, onde eu percebi que existia uma história riquíssima para ser contada ali e que ninguém tinha contado ela de uma forma estruturada. Né? Então esse convite de fazer um trabalho artístico
para esse projeto, dentro de um vagão, que chamava Vagão dos Sentidos, né, onde o convite feito a mim e a Volts para desenvolver um projeto que tratasse de um dos patrimônios materiais que ainda não tinham sido retratados, né, tiveram outros artistas que trataram do barroco, trataram do toque de sino, da relação da Maria da Fumaça com a cidade e tudo mais. Por conta dessa história que eu já vinha pesquisando pela minha própria pesquisa pessoal, eu identifiquei que ninguém estava tratando ainda da tipografia, né? E aí a gente vai desenvolver um trabalho conectado com... Ouro Preto tem uma outra característica muito interessante nessa história do letterpress, que a gente tem lá ainda vivo o Guilherme Mansur, que é um poeta, né, conectado com a turma da poesia concreta, né, com Décio Pignatari, com o Ali Salomão, com Augusto de Campos, Haroldo, e esse pessoal ia lá em Ouro Preto para imprimir com o Guilherme. Porque o Guilherme nasceu dentro de uma gráfica, cresceu dentro de uma gráfica, e ele usava o lixo tipográfico para fazer poesia. Então ele é conhecido como um tipoeta, né? E o Guilherme hoje ele tem uma doença degenerativa que ele não pode mais usar a materialidade. Quando a gente foi fazer esse projeto, eu falei assim, no mínimo a gente tem que pedir bênção para o Guilherme, né? Em respeito mesmo, e é um cara fundamental. Quando a gente foi lá conversar com o Guilherme em função desse projeto, o Guilherme entrou no projeto com a gente. Então, e nos abriu todas as portas e o acesso a todo o material e a todo o acervo dele, que fica lá na gráfica, chama Gráfica do Fundo de Ouro Preto, que é na parte baixa de Ouro Preto. A gente teve acesso a um material inédito, riquíssimo, guardado e empoeirado há anos, e que a gente documentou isso tudo. A gente fotografou tudo em alta resolução, e a partir de fotografias a gente fez uma animação para esse ambiente específico, né? Então era uma percepção muito sensorial, porque era um sistema de 12 telas, com um sistema de áudio 5.1. Aí eu convidei um professor da UENG, meu amigo, o Leonardo, e convidei um músico amigo também, o Lucas Miranda, que hoje até mora em Berlim. E a gente fez um trabalho integrado durante 8 meses, de documentar e fotografar todo esse acervo e transformar isso numa animação. A gente gerou tanto material disso, isso ficou lá em exibição até o projeto acabar agora. Esse projeto inteiro, o Trem da Vale, ele finalizou agora, a Vale cancelou ele no ano passado, em 2015. Então esse material todo a gente desdobrou ele num single channel. Então essa instalação que era para 12 telas, que era uma experiência sensorial mesmo, uma experiência imersiva, né? Era um conteúdo de 8 minutos, multitelas e com o áudio espacializado, com cadeiras giratórias no centro. A gente criou experiências de paralaxe e de perspectiva, dependendo do ponto de vista, dependendo da poltrona que você sentava, você tinha experiências diferentes de acesso a esse conteúdo. E a gente gerou tanto material, utilizamos stop motion, animação gráfica, o Guilherme escreveu um poema especial para esse projeto e a gente animou ele todo com diferentes escolha de tipos diferentes, né? Tanto o digital quanto o material. E acabou que esse projeto, a gente conseguiu desdobrar ele num single channel. E aí esse single channel ele ganhou o mundo. A gente foi selecionado num festival brasileiro aqui, o Artmove, que é um festival que trazia uma proposta de novas linguagens, principalmente ligada a dispositivos móveis e tal. A gente desenvolveu um vídeo que ele foi selecionado como representante brasileiro de um festival de festivais, e aí a gente foi para Hong Kong com esse trabalho. Eu tive que apresentar isso lá e defender a ideia desse projeto num evento super conectado com uma discussão a respeito do audiovisual no cinema, na televisão e nos dispositivos móveis e tal, e a gente ganhou o prêmio de segunda melhor animação do mundo, que a gente misturava essa coisa do stop motion e trazendo, eu acho que uma outra característica interessante desse projeto, quando a gente trabalhando com essa ideia do híbrido, é que quando a gente fotografava cada tipo pequenininho, com 18 megapixels, ele virava para o dispositivo tela uma resolução de quase 4K. Então a gente conseguia ver aquela tinta que estava ali estava ali presa no detalhe do tipo há anos, por exemplo, né? Então a gente traz uma textura de materialidade que só essa transposição permitia. E tudo isso fez esse vídeo. Então a gente circulou com esse vídeo em vários festivais e eu comecei a apresentar esse trabalho em vários processos, e isso acabou virando minha dissertação, minha pesquisa de mestrado, né?
E aí hoje o desdobramento disso, eu volto para a universidade também como professor pesquisador, coordeno lá e consigo implantar junto com o meu orientador um laboratório de letterpress dentro da Universidade do Estado, resgatando essa conexão com a materialidade dos tipos, né? Tentando compreender como que essa relação da materialidade em conexão com o digital pode trazer novas experiências. Tem um desdobramento desse projeto que eu acho que faz essa relação do digital com o analógico ficar completamente explodida, que é você disponibilizar, né, vocês estarem ambicionando disponibilizar essas fotos em altíssima resolução e tudo mais, para que as pessoas, eu acredito que no caso os alunos, façam as suas composições digitais com a imagem, e aí eles vão ao laboratório e vão montar as formas físicas com aí sim os tipos, né, reais e o contato com a materialidade, para daí ser impresso, enfim. Mas o que me fascina é que esse primeiro grande obstáculo, que eu acredito que seja que é o que todo mundo tem que encarar com a folha em branco, ele já não existe mais. Quer dizer, o cara já pôde diagramar a sua composição com a ferramenta que ele domina. Com a ferramenta que ele domina, que é o digital, e que ela auxilia ele a ir para o real, para o analógico, e não engasgar nessa transição. Né? Como é que está esse desenvolvimento? O que você pode falar desse projeto? Olha, na verdade, quando a gente desenvolveu esse projeto junto com o Guilherme, justamente por essa impossibilidade do Guilherme poder ter acesso, ele está hoje, né, uma doença degenerativa na cadeira de roda, ele não consegue mais compor no componedor, né? A ferramenta que a gente compõe letra por letra, né, as letrinhas de chumbo, é uma ferramenta que chama um objeto que se chama componedor, né? E aí você vai montando letrinha por letrinha ali, de cabeça para baixo, da esquerda para a direita, para construir as frases, né? E aí, quando a gente desenvolveu esse projeto lá para o Trem da Vale, o Vagão dos Sentidos, a gente fotografou várias famílias que eu tinha trazido lá do seu Sebastião do Jequitinhonha, que eu comprei dele, né? Então a gente documentou tudo isso. Quando o Guilherme viu esse material, ele era a fotografia do chumbo de novo. Ele viu o chumbo pela tela, né? Ele ficou encantado de novo. E o que a gente fez? A gente desenvolveu o Léo, que tem uma habilidade muito grande com software, né? Com After Effects, um software ele desenvolveu no After mesmo um sisteminha que a gente chama de componedor digital, né? Então o que a gente fez? A gente proporcionou com que o Guilherme pudesse compor essas letras de chumbo digitais no computador, né? E acabou, como o Guilherme domina o Illustrator mesmo com as dificuldades que ele tem, ele ainda usa o software gráfico, ele começou a compor os poemas, só que em vez de compor com a letra digital, ele compunha com a representação da letra de chumbo, que trazia uma outra visualidade, uma outra composição gráfica para os poemas que ele fazia. A gente viu que isso isso foi encantador também dentro desse processo, né? E aí quando eu monto esse laboratório lá de tipografia e a gente vê assim que todo mundo que vai lá, quando vê o chumbo, vê a matéria, as pessoas ficam encantadas. É engraçado assim como é que eu percebo que as pessoas não conseguem verbalizar o que elas sentem, mas elas sentem alguma coisa. Tem gente que fala que dá vontade de pegar, tem gente que dá vontade de apertar, tem gente que fala que dá vontade de comer, sabe? É uma relação... Começo, tem que avisar que comer não pode. E aí o que acontece? A gente construiu um acervo, a gente comprou uma parte de acervo para o laboratório e ao longo desses 7 meses que a gente está montando o laboratório, a gente tem recebido muitas doações de amigos tipógrafos, né? O meu projeto de mestrado foi um projeto onde eu mapeio a história da tipografia em Minas Gerais, estruturo uma cartografia e um mapa da história da tipografia em Minas Gerais e consigo desenhar, através da linguagem do infográfico, da ferramenta do infográfico, as conexões entre as pessoas. E aí eu consigo, de novo, com essa visualização disso, de fato, dar visibilidade para essas pessoas que estão trabalhando escondidos ali na oficina, fazendo seu trabalho. E a gente hoje tem um movimento, que é o que a gente está chamando da rede tipográfica, que é um movimento dessas pessoas se conectando. E as conexões são essa. Eu tenho uma gaveta velha aqui, você não quer levar para você? Eu estou precisando de uma ferramenta, você me empresta? Eu tenho tinta aqui vencida, você quer testar lá porque eu vou jogar fora? Está criando esse movimento, a gente resgatou esse movimento. O laboratório da UENG hoje tem muito acervo doado, né? Só que como esse acervo doado, às vezes ele está muito sujo, ele está muito desgastado, ele está muito empastelado, que é a nossa linguagem lá, quando os tipos estão misturados,
dentro da gaveta, a gente ficou 6 meses só organizando o material que a gente tinha. E a gente identificou isso, que a gente tem um acervo ali riquíssimo. Em alguns deles a gente tem a marca da fundidora ainda, que geralmente são fundidoras europeias. Então a gente quer também resgatar a origem, de onde que vem isso, qual que é a história conectada com isso. E aí, ao mesmo tempo, como o laboratório é pequeno, né, e é uma universidade pública, e a gente quer disponibilizar esse acervo publicamente, a ideia que a gente veio foi remontar essa experiência que a gente teve com o Guilherme. Né? Como é que a gente faz com que isso tenha mais acesso e democratize? Então a ideia é que isso vire um projeto de extensão, de iniciação científica, um projeto de extensão, onde a gente possa fazer usar a mesma metodologia que a gente fez para fazer esse trabalho artístico, que é fotografar tudo, disponibilizar, as pessoas poderem projetar no computador e marcar horário para ir lá imprimir, para sentir o desafio. Igual eu comentei quando a gente vai fazer uma sinalização, que quando você está na escala de projeto, a concepção é uma, mas na hora que você tem que estar ali compondo, espacializando, né, medindo o que vai estar um centímetro a mais que você tem que subir de um cabo de aço para segurar uma placa de acrílico, é a mesma relação que você tem com a tipografia. Eu vou botar mais um quadradinho de meio ponto, de 2 pontos, de 3 pontos para dar o alinhamento, para dar a justificação do texto ali. Né? Então é remontar essa experiência da materialidade na composição em diálogo com a ferramenta digital. Acho que essa é a ideia. É fascinante, cara, é fascinante. Eu não tenho dúvida que essa volta incrível, né, que vai dar dos estudantes hoje que estão tão desconectados do analógico, tão imersos no digital, esse vai ser um super convite para que eles voltem a se fascinar pela matéria, pelo analógico, que para mim não é coincidência, né, vendo, estudando a sua vida e os projetos que você fez ao longo dos 20 anos, não me surpreende que é uma coisa que acaba saindo, você acaba capitaneando essa iniciativa, né? Então, Cláudio, eu queria te agradecer demais pelo papo, cara, foi riquíssimo, histórias que eu sei que vão cativar uma porção de pessoas aí que estão envolvidas, não só no Letterpress, mas buscando se envolver com isso e buscando mais autenticidade e originalidade para os seus trabalhos. Eu acho que esse foi o denominador comum aí desse papo. Eu que tenho que agradecer e parabenizá-los pela iniciativa, porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o momento de hoje esse recorte de dar visibilidade para trabalhos, para pessoas, para processos que estão sendo desenvolvidos aí, vocês fazendo o recorte da tipografia, eu acho que isso que a gente está precisando, né, de ter um conteúdo mais rico, essa oportunidade de poder compartilhar as experiências que a gente tem ao longo dessa trajetória. Exatamente. Obrigado, Cláudio. Valeu. Bacana.